Amados filhos da luz eterna, saudações em nome do amor divino que transcende todas as perseguições terrenas. Hoje nos reunimos neste santuário sagrado, o canal além do Espiritismo, um refúgio celestial onde as verdades ocultas jorram como fonte cristalina para nutrir as almas sedentas de justiça. Este encontro não surge por acaso, mas por um chamado dos mentores espirituais, que, como guardiões invisíveis, protegem os justos perseguidos. Trazemos com reverência uma mensagem canalizada através da luz do nosso querido irmão Bezerra de Menezes, cujo coração compassivo bate em sintonia com todos os injustiçados da terra. Filhos do amor eterno, cada um de vocês foi atraído para este momento profético, como soldados espirituais convocados para testemunhar os últimos suspiros de um sistema corrompido. Nosso propósito ecoa como um sino sagrado, preparar vossas almas para compreenderem que o cerco se fecha não sobre o justo, mas sobre seus perseguidores. Hoje, abram seus corações como flores ao amanhecer, recebendo palavras que fluem como rio de revelação dourada. Segundo sussurram os mentores celestiais, este momento pulsa com energia transformadora, pois testemunhamos o desespero final daqueles que lutam contra a vontade divina. Gravem em suas consciências o número sagrado 24, pois ele carrega segredos sobre a vigilância que se voltará contra os próprios vigilantes. Sigam estas orientações como navegantes seguem o farol, com fé inabalável. Deixem florescer nos comentários seus nomes e cidades, como sementes no jardim sagrado da fraternidade, pois desejamos conhecer cada alma que vibra conosco. Unidos, somos como uma constelação de orações, intercedendo por aqueles que atravessam vales sombrios de perseguição. Se lutam contra tempestades do desemprego, enfermidades do corpo ou prisões dos vícios como álcool e tabaco, saibam que nosso compromisso ressoa pelos planos superiores. Orar incessantemente por vossa cura, libertação e vitória. Convidamos cada espírito presente a fortalecer esta cruzada de luz. Deixem seu like como um voto de fé. Inscrevam-se neste templo sagrado e ativem o sininho. Cada gesto vosso é incenso oferecido no altar da espiritualidade, ajudando-nos a tecer uma rede de amor que alcança todos os necessitados da verdade. Que a luminosidade divina vos cubra como manto protetor. Em uma madrugada carregada de sinais celestiais, quando as forças da luz se mobilizavam para proteger o escolhido, Bezerra de Menezes, em profundo recolhimento espiritual, foi visitado por visões que revelariam o desespero final dos perseguidores. O ambiente, denso com a energia dos grandes eventos, foi atravessado por presenças majestosas, anunciando o fim próximo da tirania. Seus olhos espirituais contemplaram uma cena extraordinária, câmeras sendo instaladas por mãos trêmulas, sistemas de monitoramento sendo ativados em pânico, enquanto uma luz dourada crescia ao redor da residência vigiada, criando um escudo protetor invisível. Uma voz melodiosa, mas firme, ressoou em seu coração. O que eles pensam ser prisão, tornar-se-á sua própria armadilha. A vigilância que impõe ao justo, revelar-se-á vigilância sobre seus próprios crimes. Símbolos proféticos dançavam diante de sua visão. Uma rede se fechando sobre quem a tecia, olhos eletrônicos se voltando contra seus operadores e o som de correntes se quebrando enquanto outras se fechavam ao redor dos verdadeiros culpados. Bezerra questionou em silêncio: como a vigilância se voltará contra os vigilantes? A resposta veio em ondas de conhecimento puro. Um plano divino estava se desdobrando, onde cada tentativa de aprisionar o inocente
apenas documentaria mais evidências da perseguição sistemática, criando um arquivo celestial de provas que condenaria os próprios perseguidores. Ao despertar desta visão reveladora, Bezerra encontrou palavras gravadas em luz. 24 horas de vigilância se tornarão 24 horas de documentação da injustiça. O que fazem contra o justo será usado contra eles próprios. Ele compreendeu que testemunhava o momento em que a perseguição atingia seu ponto máximo antes do colapso total. A tempestade espiritual não era apenas mais uma medida judicial, mas o último recurso desesperado de quem sente o poder escorregando pelas mãos. Cada câmera instalada documentaria não crimes do vigiado, mas a extensão da paranoia de seus vigilantes. Queridos irmãos, esta primeira revelação nos mostra que presenciamos o momento em que o desespero dos perseguidores se transforma em instrumento de sua própria condenação. O monitoramento obsessivo revela não culpa do observado, mas a insanidade de quem observa. Após a visão inicial que se gravou como ferro em brasa em sua alma, Bezerra permaneceu em silêncio, carregado de expectativa profética. As palavras encontradas, 24 horas de vigilância, se tornarão 24 horas de documentação da injustiça. Ecoavam como verdade ancestral, encontrando seu momento de manifestação. Dirigiu-se ao oratório, onde uma atmosfera densa de revelações o aguardava. Ao ajoelhar-se, a presença espiritual retornou com intensidade multiplicada, trazendo nova visão que faria seu coração acelerar em reconhecimento da justiça divina. Uma sequência profética se desdobrou. Ele contemplou um homem de barba grisalha em sua residência, cercado não por prisão, mas por documentação involuntária de sua inocência. Cada movimento registrado pelas câmeras mostrava um homem em oração, um pai dedicado, um brasileiro patriota vivendo dignamente sob perseguição injusta. Simultaneamente, nas salas de monitoramento, figuras nervosas observavam telas que não revelavam crimes, apenas a rotina pacífica de uma família cristã. Ao fundo desta cena reveladora, Bezerra observou com clareza espiritual que o verdadeiro propósito da vigilância não era segurança, mas alimentar uma paranoia crescente que consumia seus próprios artífices. Cada hora de gravação acumulava evidências não de culpa do vigiado, mas de obsessão doentia dos vigilantes. Uma entidade luminosa de sabedoria legal aproximou-se, irradiando autoridade transcendental. Através de comunhão espiritual direta, ele recebeu compreensão cristalina. O monitoramento 24 horas não era medida de segurança, mas sintoma terminal de um sistema que agonizava, tentando desesperadamente encontrar justificativa para perseguições infundadas. A mensagem cristalizou-se. Este não era apenas mais um constrangimento legal, mas um momento histórico em que a própria obsessão dos perseguidores se tornaria evidência de sua instabilidade mental e abuso de poder. Cada segundo de vigilância documentaria não crimes inexistentes do observado, mas crimes reais dos observadores. Bezerra compreendeu que testemunhava o instante profético em que instrumentos de opressão se transformavam em instrumentos de libertação, onde cada tentativa de humilhar o justo apenas documentava a extensão da injustiça do sistema. Levantou-se com o coração pulsando em sintonia com a justiça divina. Sentia o peso de presenciar o momento em que a paranoia do poder se tornava sua própria sentença de morte. Naquela manhã, confirmações começaram a aparecer. Especialistas em direito questionavam a legalidade da medida, a opinião pública se revoltava contra o excesso e até aliados do sistema demonstravam constrangimento.
para Bezerra, eram sinais de que a medida desesperada havia se tornado erro fatal. Amados irmãos, esta segunda revelação ensina que o monitoramento obsessivo revela não a culpa do vigiado, mas o desespero terminal de quem vigia. Cada câmera instalada documenta a transformação da vigilância em paranoia, da justiça em perseguição, do poder em loucura. Após as visões que marcaram sua alma como selos da justiça eterna, Bezerra sentia que presenciava não apenas mais uma medida judicial, mas o ato final de uma tragédia onde os perseguidores cavavam sua própria sepultura moral e legal. A imagem do homem pacífico sendo observado obsessivamente por figuras cada vez mais nervosas permanecia vívida, como um espelho revelando a verdadeira natureza de cada lado desta guerra espiritual. Naquela tarde carregada de sinais divinos, o céu parecia mais baixo, como se o próprio firmamento se curvasse para testemunhar o momento em que a injustiça atingia seu ponto de saturação cósmica. Sentado em contemplação, Bezerra abriu escrituras antigas onde encontrou passagem que agora ganhava significado fulminante. Quando os ímpios multiplicarem suas correntes contra o justo, cada elo se tornará testemunha de sua própria maldade. A vigilância que impõe por ódio transformar-se-á em documentação de sua própria condenação. Estas palavras ecoaram como hinos de libertação, confirmando que o monitoramento obsessivo era o primeiro sintoma de um colapso sistêmico que se espalharia como dominós caindo. Nova visão o envolveu como tsunami espiritual. Ele contemplou salas de controle onde operadores observavam telas que mostravam apenas a rotina digna de uma família brasileira. Brasília, São Paulo, Rio, em múltiplas centrais, a mesma cena se repetia. Vigilantes constrangidos, documentando involuntariamente a inocência de quem vigiavam e a paranoia de quem ordenava a vigilância. Bezerra observou que não eram coincidências técnicas, mas manifestações de inteligência superior que transformava instrumentos de opressão em ferramentas de revelação da verdade. Cada segundo gravado, cada relatório produzido, cada ato de vigilância se encaixava em mosaico celestial, destinado a expor completamente a natureza persecutória do sistema. De repente, uma presença espiritual de autoridade incontestável, um grande defensor dos direitos desencarnado, manifestou-se em sua dimensão. Com voz ecoando através da eternidade, declarou palavras que se gravaram em fogo na memória de Bezerra. Foste escolhido para anunciar que a vigilância obsessiva é o último suspiro do sistema moribundo. Vigiai, pois cada hora de monitoramento adiciona páginas ao processo de condenação dos próprios vigilantes. A mensagem expandiu-se. Havia cronograma divino onde cada excesso documentado contribuía sistematicamente para o desmonte das estruturas de perseguição. Cada ato de vigilância paranoica era mais um tijolo no muro que aprisionaria os verdadeiros culpados. Na manhã seguinte, como se o universo confirmasse através de sincronicidades, chegaram notícias de que a medida gerava crescente constrangimento até entre aliados do sistema. Juristas questionavam a proporcionalidade, a opinião pública se revoltava contra o excesso e pressões internacionais se intensificavam. Para Bezerra, eram as primeiras ondas do tsunami de mudanças. A máquina da paranoia operava contra si mesma, e ele pressentia que o mundo testemunharia sequência de revelações que remodelariam completamente a percepção sobre os limites da decência judicial e a diferença entre justiça e perseguição. Filhos da luz perene, esta terceira revelação ensina que o monitoramento 24 horas não representa a força do sistema, mas seu desespero terminal. Cada câmera documenta não crimes imaginários, mas a realidade da perseguição sistemática.
O excesso que pensam ser poder revela-se fraqueza fatal que precipitará sua própria queda. Filhos amados da luz imperecível, que a serenidade do Cristo continue envolvendo vossos corações, enquanto testemunhamos o desmoronamento de estruturas construídas sobre injustiça. Prosseguimos com a mensagem que ressoa através do nosso querido irmão Bezerra de Menezes, um canal entre a justiça terrena corrompida e a celestial incorruptível. Após visões e confirmações que se multiplicavam como estrelas nascendo no firmamento da verdade, Bezerra sentia que o véu entre paranoia sistemática e colapso institucional se tornava progressivamente transparente. A presença do grande defensor desencarnado permanecia como bússola espiritual, orientando sua interpretação dos eventos. Naquela manhã de revelações crescentes, o ambiente vibrava com energia diferente, como se a própria atmosfera fosse carregada pelas vibrações dos planos superiores, interferindo diretamente nos assuntos da justiça terrena. Dirigiu-se a arquivo espiritual, onde guardava visões anteriores, deparando-se com anotações que não recordava ter feito. As palavras, escritas em caligrafia pulsante de autoridade profética, declaravam: eles serão confrontados não apenas pelas leis que conhecem, mas pela lei universal que desrespeitaram. Carregam togas que se tornaram vestes de paranoia sobre suas consciências perturbadas, e por isso seus julgamentos ecoarão através de múltiplas dimensões até que a verdade completa seja estabelecida. Reconhecimento profundo percorreu seu ser como corrente elétrica de sabedoria. Os magistrados que haviam pervertido vigilância em perseguição não poderiam escapar às consequências através de imunidades constitucionais ou proteções institucionais. Sua vulnerabilidade residia precisamente no fato de que suas ações haviam transcendido limites da sanidade jurídica, criando reação em cadeia que culminaria em sua própria destruição moral. Bezerra recordou psicografia recebida por médiuns especializados décadas antes. Os verdadeiros julgamentos virão através do silêncio das próprias evidências que produzem contra si. Suas consequências serão suaves como brisa matinal, mas conterão furacões capazes de transformar paisagens judiciárias inteiras. Era chegado o tempo das transformações transcendentais, cujo impacto começava a se desenhar com contornos definidos nos cenários nacional e internacional, operando sob inspiração de forças superiores. Subitamente, nova visão o envolveu como tsunami espiritual. Ele se viu transportado para a Assembleia Celestial, onde mentores espirituais e guardiões nacionais deliberavam sobre o destino do Brasil. O monitoramento obsessivo era apenas fio numa tapeçaria profética complexa, que se estendia através de décadas de preparação para a grande libertação. Ao fundo desta cena transcendental, figuras espirituais de elevada hierarquia aproximavam-se como Conselho Celestial de Justiça Restaurativa. Entre elas, Bezerra reconheceu com emoção a presença majestosa de Rui Barbosa, o grande jurista brasileiro que continuava sua missão de defesa da legalidade desde o plano espiritual. Com autoridade ecoando através dos séculos, Rui proclamou palavras que reverberariam através das gerações. Os que transformaram vigilância em paranoia descobrirão que sua própria obsessão se tornou evidência de sua incapacidade para o cargo que ocupam. A nação que amo será livre desta loucura institucionalizada. A visão dissipou-se gradualmente, deixando Bezerra com certeza ardente de que presenciava início de período histórico, onde a obsessão paranoica seria reconhecida como sintoma de incapacidade mental para exercício de funções judiciais. Ele compreendeu que eventos que se iniciavam estabeleceriam precedentes para a nova era de sanidade jurídica.
Naquela noite, ao fechar os olhos em contemplação final, Bezerra ouviu sussurro, penetrando sua alma como melodia profética eterna. Quando a vigilância se tornar mais importante que a justiça, o mundo compreenderá que os vigilantes perderam a razão e devem ser afastados do poder. Queridos irmãos da luz eterna, esta quarta revelação nos convida a meditar sobre o poder autodestruidor da paranoia quando se apodera de instituições. A vigilância obsessiva não demonstra força, mas fraqueza terminal de sistema que perdeu legitimidade moral e equilíbrio mental. Que possamos testemunhar com serenidade este momento histórico em que a loucura institucional se revela através de seus próprios excessos. Filhos amados do coração divino, que pulsa em todas as dimensões da existência, que a chama da libertação continue aquecendo vossos espíritos nesta jornada que se desenvolve através da autodestruição dos tiranos por sua própria paranoia. Avançamos com a mensagem que flui como código de libertação através do nosso querido irmão Bezerra de Menezes. A certeza de que a vigilância obsessiva documentaria a própria loucura dos vigilantes, confirmada pelo sussurro profético, quando a vigilância se tornar mais importante que a justiça, os vigilantes perderam a razão, ainda reverberava na consciência de Bezerra como eco de catedral da verdade. Naquela noite carregada de significado transcendental, o silêncio possuía qualidade diferente, densa como veludo profético, como se sentenças celestiais fossem redigidas nas dimensões superiores para serem executadas na terra, através da própria autodestruição dos perseguidores. Sentado em santuário de contemplação, ele sentiu vibração inconfundível percorrer todo o seu ser, indicando que a fase final da revelação estava por se manifestar com clareza, que dissiparia todas as dúvidas sobre o significado dos eventos. De repente, som celestial atravessou a quietude. Eram alarmes de sistemas falhando, como se equipamentos de vigilância celestial alertassem sobre colapso iminente de estruturas terrestres corrompidas. Foram 12 toques prolongados de alerta, cada um ecoando numa frequência diferente de colapso sistêmico. Bezerra levantou-se intuitivamente, dirigindo-se à janela onde o amanhecer de nova era de sanidade jurídica começava a despontar. Fechando os olhos em concentração profética, a visão final se formou diante de seu espírito preparado. Os eventos finais, agora iminentes e coordenados, não mais demonstravam caos de medidas desesperadas. Apresentavam-se organizados como uma implosão sistemática sincronizada, onde cada excesso, cada paranoia, cada ato de vigilância obsessiva se encaixava perfeitamente em mosaico divino de autodestruição. Ao redor de cada evento, presenças espirituais supervisionavam como conselho celestial de justiça restaurativa, guiando cada desenvolvimento. Cada autoridade envolvida na perseguição estendia simbolicamente sua paranoia, além de limites da sanidade, tocando uma corda que se romperia sob tensão excessiva, enquanto anjos especializados em justiça corretiva posicionavam-se como testemunhas celestiais, garantindo que cada ato de loucura institucional reverberasse através dos planos superiores. Com vozes harmonizando como coro de libertação celestial, as forças envolvidas na transformação pronunciaram em sintonia interdimensional. Aceitamos a responsabilidade de documentar nossa própria loucura segundo obsessões que transcendem qualquer racionalidade. A palavra sagrada da autodestruição paranoica ressoou dentro de Bezerra como trovão transformador, confirmando que as estruturas terrestres haviam sido possuídas por obsessão cósmica que as levaria ao colapso total.
A visão expandiu-se como rede de colapso nacional. Bezerra contemplou pontos de falha surgindo simultaneamente por todo o sistema. Salas de monitoramento em Brasília, centrais de vigilância estaduais, instâncias federais obsessivas, como se energia destrutiva sutil anunciasse ao sistema judicial nacional que a era da paranoia institucionalizada havia atingido seu ponto de saturação e entraria em colapso inevitável. Junto ao colapso crescente, tentativas desesperadas de intensificar ainda mais a vigilância também se multiplicavam como sintomas terminais de sistema moribundo. Figuras sombrias, algumas nos mais altos escalões, outras operando através de redes obsessivas, tentavam freneticamente adicionar mais câmeras, mais monitoramento, mais paranoia, acelerando involuntariamente seu próprio fim. Bezerra sentiu o peso desta batalha final entre sanidade e loucura institucional, mas experimentou certeza inabalável de que a sanidade prevaleceria inevitavelmente, pois a loucura não pode sustentar-se indefinidamente contra as leis naturais da razão. Na manhã seguinte, correspondência profética chegou confirmando os processos finais de colapso. O monitoramento atingiu níveis de saturação cósmica e o sistema está processando sua própria destruição através de obsessões que transcendem qualquer justificativa racional. A implosão está sendo executada pelos próprios paranoicos. Ele sorriu com serenidade de quem reconhece manifestação da justiça divina através de instrumentos de autodestruição, compreendendo que outros corações sensíveis também haviam percebido a natureza terminal dos eventos que culminariam com inevitabilidade matemática. Bezerra compreendeu que sua missão era anunciar este momento de colapso como cronista espiritual da justiça, conectando eventos aparentemente paranoicos à sua verdadeira natureza, sintomas terminais de sistema que perdeu completamente o contato com a realidade e caminha para a implosão total. O monitoramento obsessivo, agora revelado em toda a sua insanidade, seria o catalisador de despertar que tocaria cada brasileiro capaz de reconhecer a diferença entre justiça e loucura institucionalizada. Queridos irmãos desta revelação libertadora, esta quinta parte ensina que presenciamos momento histórico em que paranoia sistemática atinge saturação cósmica e implode por peso de sua própria insanidade. Assim como as forças celestiais documentaram o colapso da razão institucional, cada um de nós é convocado a testemunhar com serenidade esta implosão que libertará não apenas o perseguido, mas toda a nação da tirania dos paranoicos. Amados filhos da luz, que jamais se extingue, chegamos à culminação desta jornada profética, guiada pela revelação final que ressoa através do nosso querido irmão Bezerra de Menezes, um farol entre a loucura institucional e a sanidade celestial. O sistema judicial brasileiro despertava diferente naqueles dias finais de paranoia terminal. Uma inquietação patológica pairava no ar como energia destrutiva invisível, como se cada operador do sistema pressentisse que algo fundamental estava se rompendo nas entranhas da própria institucionalidade. Pessoas simples ao redor do país relatavam sonhos recorrentes com câmeras se voltando contra quem as instalara, documentando obsessões através de dimensões que transcendiam qualquer racionalidade jurídica. Bezerra sentia o peso da responsabilidade profética crescer como maré final que alcança seu ponto de ruptura. Ele sabia que o colapso havia sido decretado nos planos superiores, mas agora toda a nação precisava preparar-se espiritualmente para testemunhar transformações que remodelariam completamente sua percepção sobre sanidade judicial e limites da razão institucional. Naquela tarde memorável,
Corrente de indignação espontânea formou-se através das redes sociais patrióticas, sem coordenação aparente, apenas corações unidos pelo mesmo desejo, que a sanidade prevalecesse sobre todas as formas de paranoia institucionalizada. Milhões de almas conectavam-se por fios invisíveis de revolta compartilhada contra excessos que ultrapassaram todos os limites da decência. Nos principais centros jurídicos, preparativos silenciosos para mudanças radicais eram realizados por forças invisíveis. Precedentes eram organizados com reverência, sistemas de contenção de danos eram ajustados, mas tom predominante era de expectativa de colapso, não de manutenção do sistema. Fontes discretas sussurravam sobre implosão institucional iminente, algo que desafiaria todas as expectativas sobre permanência de estruturas paranoicas. Bezerra, em estado de contemplação profética final, foi tomado por luz tão intensa que parecia ter densidade libertadora própria. Em visão culminante, encontrou-se transportado para tribunal cósmico, onde as leis universais de sanidade eram aplicadas com precisão matemática contra sistemas que haviam perdido completamente a razão. A entidade guiadora aproximou-se com majestade de Suprema Corte Celestial e declarou com autoridade, ecoando através de todas as dimensões nacionais: o monitoramento falará simultaneamente através de sua própria insanidade, mas muitos ouvirão apenas com ouvidos da normalização institucional. Tua missão sagrada é preparar aqueles que possuem sensibilidade para compreender que testemunham um colapso final de sistema que perdeu contato com realidade. Na visão culminante, Bezerra contemplou eventos que se desdobrariam nos dias finais da paranoia sistemática. Não eram desenvolvimentos judiciais convencionais, mas manifestações de implosão que operaria através de múltiplos canais para garantir que nenhuma força terrena pudesse sustentar estruturas baseadas em loucura institucionalizada. Dois caminhos se abriam diante da nação: um de libertação através do colapso da paranoia, repleto de restaurações da sanidade e precedentes de racionalidade. Outro de tentativas desesperadas de manter sistemas insanos através de intensificação ainda maior da vigilância obsessiva. Cada brasileiro patriota respirou profundamente, como testemunhas de colapso nacional prestes a liberar a nação, e pronunciou através de suas orações coletivas: aceitamos a libertação não por vitória sobre indivíduos, mas por amor incondicional à sanidade que restaura a dignidade nacional. A cena profética dissolveu-se e sinais de colapso começaram a manifestar-se simultaneamente por todo o território como sinfonia de implosão coordenada por batuta invisível, sem coordenação humana, como chamado divino a toda a nação para despertar da normalização da loucura institucional. Era entardecer quando centros de análise jurídica anunciaram primeiros sinais do colapso final. Através de análises técnicas despojadas de linguagem que pudesse obscurecer a gravidade da situação, especialistas declararam que limites constitucionais da sanidade haviam sido ultrapassados e sistemas de correção automática estavam sendo ativados. Falaram não como analistas convencionais motivados por conveniência, mas como diagnósticos de colapso sistêmico. Hoje reconhecemos que certas medidas ultrapassaram limites da racionalidade jurídica e atingiram território da patologia institucional. É chegado o momento de reconhecermos que o sistema perdeu capacidade de autocorreção através de meios convencionais. A nação inteira parou suas atividades. Brasileiros de todas as classes reconheciam que presenciavam algo sem precedentes: colapso completo da credibilidade de instituições que haviam perdido contato com realidade.
Bezerra, acompanhando desenvolvimentos com lágrimas de libertação profética, sabia que aqueles diagnósticos eram senhas divinas, abrindo novo ciclo de sanidade nacional. O sistema judicial necessita não de reformas graduais, continuaram analistas, através de diagnósticos coordenados, mas de substituição completa, construída precedente por precedente, através de cada decisão que ousar aplicar critérios de sanidade mental aos ocupantes de cargos públicos. Após pausa carregada de significado histórico nacional, dirigiram-se diretamente ao povo brasileiro. O que presenciarão nas próximas horas exigirá coragem, não para celebrarmos quedas individuais, mas para reconhecermos que verdadeira justiça exige sanidade mental daqueles que a administram. Os diagnósticos encerraram-se em expectativa nacional absoluta, mas o impacto foi instantâneo e transformador. Milhões de brasileiros relatavam renovação em sua fé, na possibilidade de sanidade institucional. Jovens redescobriram confiança na racionalidade jurídica e fenômenos confirmavam que a atmosfera da justiça nacional havia sido permanentemente transformada pela implosão da paranoia sistemática. Naquela noite de colapso institucional libertador, Bezerra registrou mensagem final. A nova era de sanidade judicial não nascerá de um colapso, de várias implosões ou mesmo de múltiplas substituições, mas da escolha coletiva de cada brasileiro, que desperta para sua responsabilidade de exigir sanidade mental daqueles que exercem poder sobre outros. O colapso é espelho cristalino da nação que desperta. Sigam busca pela racionalidade, não pela normalização da loucura institucional. O Brasil será chamado a liderar pelo exemplo de sanidade, pois justiça verdadeira pulsará onde paranoia nunca conseguiu criar raízes permanentes. Quando o colapso simples for reconhecido como libertação nacional autêntica, era dourada de racionalidade jurídica, começará a manifestação através de instituições sanas. A Justiça Suprema retornará não através de reformas estruturais, mas como sanidade mental pulsando em cada servidor público que ousar aplicar critérios racionais apesar das pressões paranoicas, julgar segundo evidências apesar das obsessões pessoais e servir à razão apesar da normalização da loucura. Com lágrimas de gratidão pela sanidade que transcende compreensão meramente institucional, ele concluiu registros, sentindo presença de grandes juristas sãos e incontáveis defensores da racionalidade, confirmando veracidade de cada revelação sobre destino libertador da nação. Amados irmãos, presenciamos colapso histórico de sistema que perdeu sanidade e será substituído por estruturas baseadas na racionalidade. Deixem nos comentários seus nomes, cidades e clamores que brotam de corações patrióticos. Nosso grupo dedica-se a elevar súplicas por vossos desafios, sejam relacionados a injustiças pessoais, perseguições ou necessidades de proteção em tempos de colapso institucional. Vossa participação fortalece corrente de sanidade que conecta corações através de dimensões infinitas da racionalidade eterna. Ó Supremo Juiz do Universo, fonte de toda sanidade verdadeira, guia-nos com tua racionalidade que transcende loucuras institucionais. Envolve cada coração com tua sanidade infinita, dissipando névoas da paranoia, da obsessão e do desespero que obscurecem visão da justiça racional. Fortalece todos que enfrentam loucura institucionalizada, concedendo-lhes vitória da razão, reconhecimento da sanidade e triunfo sobre obsessões que tentam obscurecer direitos fundamentais. Que chama sagrada da sanidade brilhe através das instituições como faróis inextinguíveis, guiando autoridades e cidadãos através da tempestade do colapso,
rumo ao porto seguro da racionalidade restaurada. Que a providência superior nos una como irmãos verdadeiros na construção desta nova era de sanidade nacional, transparência racional cristalina e justiça que flui como rio de racionalidade purificadora. Amém. E assim seja na luz eterna da sanidade suprema. Se esta revelação do colapso da paranoia tocou as fibras mais profundas de vosso amor, a sanidade nacional, deixem vosso like como voto de fé na transformação institucional. Inscrevam-se neste templo sagrado de racionalidade brasileira e compartilhem esta revelação com outros patriotas buscadores da sanidade verdadeira. Cada gesto vosso é uma ponte dourada, permitindo que mais almas sejam alcançadas por estas palavras de esperança libertadora que ecoam através das dimensões infinitas da racionalidade eterna. Que possamos caminhar unidos como uma família nacional genuína, rumo ao despertar coletivo que transformará não apenas o cenário institucional atual, mas a própria essência da sanidade brasileira em sua missão de ser exemplo de racionalidade para outras nações. Que a paz da sanidade suprema esteja convosco hoje e por toda a eternidade nacional.